Capítulo 20. Depois disso tive umas 2 lutas e naturalmente venci ambas. Aí Mike chamou Dan e a mim na sua sala e disse: Olha, nessa semana você lutará com o professor. Quem ele é? Dan perguntou. Veio da Califórnia, Mike disse. E é muito conhecido lá, é o segundo depois do campeão da divisão do Oeste. Mas tem mais uma coisa, Mike disse. Dessa vez, Forrest, vai ter de perder. Perder? Eu disse. Perder, Mike disse. Ouça, tem ganhado todas as semanas há meses. Não acha que deve perder de vez em quando para manter a popularidade? Como assim? É simples, as pessoas gostam do coitadinho que é derrotado. Faz com que pareça melhor da próxima vez. Não gosto disso, eu disse. Quanto vai pagar? Dan perguntou. 2.000. Não gosto disso, eu disse de novo. 2.000 é muito dinheiro, Dan disse. Continuo não gostando disso, mas aceitei o trato. Ginny andava agindo de maneira um pouco estranha nesses dias, mas achei que eram os nervos ou coisa assim. Aí um dia ela veio para casa e disse: Force, minha resistência está chegando ao fim. Por favor, não vai até lá. Tenho de ir, eu disse. De qualquer jeito vou perder. Perder? Ela disse. Expliquei para ela como o Mike tinha me explicado e ela disse: Que merda, Force. Isso já é demais. E é a minha vida, eu disse. O que quer que isso significasse. Bem, só sei que um dia depois, Dan voltou de não sei de onde e ele disse que ele e eu tínhamos de levar um papo. Force, acho que tem a solução para os nossos problemas, perguntou qual era. Acho, disse Dan, que o melhor é cair fora rapidinho desse negócio. Sei que Jean não gosta e se vamos começar aquela coisa de camarão, é melhor que seja logo, mas acho que sei uma maneira de cair fora e lucrar ao mesmo tempo. E qual é? Perguntei. Andei falando com um cara lá no centro da cidade. Ele é corretor de apostas e andam espalhando que você vai perder de o professor no sábado. E daí? Eu disse. E daí se você ganhar? Ganhar? Acabe com ele. Vou ficar mal com Mike, eu disse. Que Mike se foda, Dan disse. Ouça, o negócio é o seguinte. Vamos dizer que a gente pega os nossos 10.000 e aposta em você. A probabilidade é de 2 para 1. Aí você acaba com ele e a gente fica com 20.000. Mas depois vou ficar enrascado, eu disse. A gente pega os 20 e some da cidade, Dan disse. Sabe o que dá para fazer com 20 milhas? Dá para começar o diabo do negócio de camarão e ainda ficar com muita grana para curtir. De qualquer jeito, acho que já está na hora de sair dessa coisa de luta romana. Aí pensei, Dan era um empresário. Ginny também tinha dito para eu largar a luta. E 20 milhas não era um mau negócio. O que acha? Dan disse. Ok, eu disse. Ok. Chegou o dia da luta com o professor. Ela ia ser no Fort Wayne e Mike veio buscar a gente e estava buzinando lá fora e perguntei se Ginny estava pronta. Não vou, ela disse. Vou assistir na televisão. Mas tem de ir. Eu disse e pedi para o Dan explicar para ela por quê. Dan explicou o plano para ela e disse que ela tinha de ir, já que a gente precisava de alguém para dirigir de volta a Indianápolis depois de eu vencer o professor. Nenhum de nós os dois sabe dirigir, ele disse, e vamos precisar ter um carro bem veloz do lado de fora da arena quando a luta acabar, para trazer a gente até aqui para pegar as 20 milhas com o agente e aí dar o fora da cidade rapidinho. Bem, não quero ter nada a ver com o negócio, disse Ginny. Mas são 20.000, eu disse. Sim, mas é desonesto, ela disse. Bem, desonesto é o que ele tem feito o tempo todo, Dan disse. Vencendo e perdendo tudo planejado antes. Não vou fazer isso, Ginny disse. Mike buzinava de novo e Dan disse. Bem, temos de ir. A gente te vê na volta, depois que terminar, de um jeito ou de outro. Deviam ter vergonha de vocês mesmos, disse Ginny. Não vai falar assim quando a gente voltar com 20.000 paus no bolso, Dan disse.
Bem, mas de qualquer jeito, lá fomos nós. No caminho pro Forte Wayne, não falei muito porque estava meio com vergonha do que ia fazer com Mike. Ele não tinha me tratado tão mal, mas por outro lado, como Dan tinha explicado, eu tinha feito muito dinheiro para ele também, daí que ia acabar ficando tudo igual. Chegamos na arena e a primeira luta já estava acontecendo. Juno, o gigante, estava levando a maior surra do Afada. A seguir ia ter uma luta de socos entre anãs. Fomos por vestiários e eu pus a fralda e as orelhas de burro. Dan ligou para a companhia de táxi e providenciou um táxi para estar lá fora com o motor ligado depois da minha luta. Bateram na porta e estava na hora de ir. A minha e do professor era a luta especial da noite. Ele já estava no ringue quase quando eu apareci. O professor era um cara pequeno, rijo, com barba, óculos, uma toga preta e um chapéu feito barrete de formatura. Raios me partam se ele não parecia um professor de verdade. Decidi naquela horinha mesmo que ia fazer ele engolir o chapéu. Bem, subi no ringue e o apresentador disse: Senhoras e senhores. Nesse ponto teve uma porção de vaias e aí ele disse: é uma honra termos como principal atração dessa noite, disputando o título da Associação de Luta Romana Profissional da América do Norte, dois dos maiores competidores do país, o professor contra o burro. Quando acabou de dizer isso, teve tanta vaia, gritos e palmas que era impossível dizer se o público estava feliz ou com raiva. Mas isso não tinha a menor importância, porque a campainha soou e a luta começou. O professor tinha tirado a toga, os óculos e o barrete e girava em volta de mim, balançava o dedo como se estivesse me repreendendo. Tentei agarrar ele, mas ele sempre se afastava e continuava a sacudir o dedo. Foi assim por 1 ou 2 minutos e aí ele cometeu um erro. Correu para trás de mim e tentou chutar minha bunda, mas eu agarrei rápido o braço dele, joguei ele nas cordas. Ele pulou das cordas como que atirado por um estilingue, e quando passou por mim, eu pus o pé na frente e quase agarrei ele com a manobra Belly Buster, mas ele desviou pro corner e quando olhei para cima ele tinha pegado uma régua grande. Ele batia a régua na palma da mão como se fosse me dar palmadas com ela. Mas em vez disso, quando agarrei ele, dessa vez ele apertou a régua no meu olho como se quisesse afundar ele. E vou dizer uma coisa, doeu. E eu fiquei cambaleando pelo ringue tentando enxergar de novo, mas aí ele correu para trás de mim e botou uma coisa dentro da fralda. Não demorei muito a descobrir o que era. Eram formigas. Só Deus sabe onde ele conseguiu elas, mas elas começaram a me morder e eu fiquei na maior sinuca. Dan estava lá gritando para eu acabar logo com ele, mas isso não é nada fácil quando se tem formigas dentro da calça. Só sei que a campainha tocou e que era o fim do assalto. Fui pro meu corner e Dan tentou tirar as formigas. Foi um truque sujo, eu disse. Acabe logo com ele, Dan disse. Não dá para errar. O professor veio para o segundo assalto fazendo caretas para mim. Aí ele chegou perto bastante para eu pegar e levantar ele em cima da minha cabeça e começar a fazer o rodopio do avião. Rodopiei ele umas 40 ou 50 vezes até ter certeza que estava tonto. E aí joguei ele com toda a minha força para cima das cordas, para a arquibancada. Ele foi aterrissar na quinta fila, no colo de uma velha que estava tricotando uma suéter, e ela começou a bater nele com o guarda-chuva. O problema foi que o giro do avião também tinha me afetado. Ficou tudo girando, mas achei que não fazia mal, já que ia parar logo e o professor estava acabado. Nisso, eu estava enganado. Tinha quase me recuperado da tontura quando, de repente, alguma coisa me pegou pelos tornozelos. Olhei para baixo e que um raio me parta se o professor não tinha voltado para o ringue e trazido com ele o novelo de lã que a velhinha estava tricotando e amarrou meus pés com ele. Tentei escapar, mas o professor girava a lã em volta de mim, me envolvendo com o novelo como uma múmia. Fiquei logo com os pés e as mãos amarrados e não conseguia me mexer. O
professor parou, deu um laço em cima e ficou na minha frente e agradeceu os aplausos, como um mágico quando acaba de fazer uma mágica ou coisa parecida. Aí ele foi até o corner dele, pegou um livro grande e velho, parecia um dicionário, veio para perto e agradeceu de novo. E aí bateu o livro com força na minha cabeça. Eu não podia fazer nada. Ele deve ter batido umas 10 vezes antes de eu cair. Eu estava importante e eu vi todo mundo aplaudindo quando o professor se sentou nos meus ombros e me imprensou no chão e ganhou a luta. Mike e Dan vieram para o ringue, desamarraram a lã toda e me ajudaram a levantar. Fabuloso, Mike disse. Simplesmente fabuloso. Eu não teria planejado melhor. Ah, cale-se! Dan disse e virou para mim. Bem, que bela situação ser enganado por esse o professor. Eu não disse nada, me sentia um desgraçado. Tava tudo perdido. A única coisa certa é que nunca mais eu ia lutar de novo. A gente não precisava mais fugir de táxi. Daí eu e Dan voltamos com o Mike para Indianápolis. Durante todo o caminho de volta, ele veio dizendo como tinha sido fantástico eu ter perdido do professor daquela maneira e como da próxima vez eu ia vencer e ganhar milhares de dólares. Quando ele estacionou em frente ao apartamento, Mike se virou e deu pro Dan um envelope com os $2.000 que me devia pela luta. Não aceitei, eu disse. Como? Mike disse. Ouça, eu disse. Tenho de contar uma coisa, Dan interrompeu. O que ele quer dizer é que não vai lutar mais. Tá brincando, Mike disse. Não estou, Dan disse. E por quê? Mike perguntou. Qual é o problema, Forrest? Antes que eu pudesse responder, Dan disse. Ele não quer falar disso agora. Bem, Mike disse. Eu entendo, acho, precisam de uma boa noite de sono. Estarei de volta logo de manhã e falaremos sobre isso, ok? Ok, Dan disse, saímos do carro. Quando Mike foi embora, eu disse. Não, devia ter aceitado o dinheiro. É tudo que temos agora, ele disse. Tudo mais tinha se ido, só me dei conta de como tinha razão alguns minutos depois. Subimos para o apartamento e Jenny também tinha desaparecido. Todas as coisas dela tinham sumido, menos alguns lençóis limpos e toalhas, e panelas e coisas assim que ela tinha deixado para a gente. Na mesa da sala tinha uma carta. Dan foi o primeiro a ver e leu alto para mim. Querido Forrest, não aguento mais isso. Tentei conversar com você sobre meus sentimentos. Parece que você não deu importância. Tem uma coisa particularmente ruim no que vai fazer hoje à noite, porque não é honesto. Eu lamento não poder continuar vivendo com você. Talvez, em parte, a culpa seja minha, pois cheguei numa idade em que preciso me estabelecer. Penso em ter uma casa, uma família e a igreja, esse tipo de coisa. Conheço você desde o primeiro grau, Forrest. Há quase 30 anos. E vi você crescer e ficar forte, bonito. E quando finalmente percebi o quanto gostava de você, quando você apareceu em Boston, fui a garota mais feliz do mundo. Mas então você deu de fumar muita droga e ficou com aquelas garotas lá em Providencetown. E mesmo depois disso, senti sua falta e fiquei feliz quando foi a Washington durante a manifestação pela paz só para me ver. Mas quando foi lançado pela nave, ficou perdido na selva por quase 4 anos. Acho que eu mudei. Não sou mais tão cheia de esperança quanto era antes. E acho que ficaria satisfeita com apenas uma vida simples em algum lugar. Por isso, agora, devo ir procurar isso. Alguma coisa mudou em você também, querido Forrest. Não acho que você tenha culpa disso, pois sempre foi uma pessoa especial, mas parece que não pensamos mais da mesma maneira. Choro enquanto escrevo, mas devemos nos separar. Por favor, não tente me encontrar. Desejo todo o bem para você, querido. Adeus, meu amor, Ginny. Dan deu a carta para mim, mas deixei ela cair no chão e ficar ali, percebendo pela primeira vez na vida o que realmente era ser um idiota. Capítulo 21. Bem, depois disso, eu era um cretino desolado. Nessa noite, Dan e eu ficamos no apartamento.
Mas na manhã seguinte arrumamos nossas tralhas todas, porque não tinha razão para ficar mais em Indianápolis. Dan veio para mim e disse: Toma, Force, pega o dinheiro. Mostrou os $2.000 que Mike tinha dado pela luta com o professor. Não quero, eu disse. Bem, é melhor pegar, Dan disse, porque é tudo que temos. Fique com ele, eu disse. Pelo menos fique com a metade, ele disse. Ouça, precisa de dinheiro para viajar, para ir onde quer que seja. Não vem comigo? Perguntei. Receio que não, Force, ele disse. Acho que já causei problemas demais. Não dormi nada esta noite. Fiquei pensando em como consegui convencer você a apostar todo o nosso dinheiro e como fiz com que continuasse a lutar quando era evidente que Ginny já estava de saco cheio. E não foi culpa sua ter perdido do professor. Fez o que pôde. Sou o único culpado. Eu não fui nada bom. Ora, Dan, também não foi culpa sua, eu disse. Se eu não tivesse usado aquelas orelhas de burro e acreditado naquela merda toda que diziam sobre mim, não teria me metido nessa sinuca. O que quer que seja, Dan disse. Não acho certo continuar seguindo você. Agora tem outras coisas a fazer. Vá em frente e faça. Me esqueça. Eu não sou bom. Bem, eu e Dan conversamos durante muito tempo, mas nada convenceu ele. Depois de algum tempo, pegou suas tralhas, ajudei ele a descer a escada e, antes de desaparecer, vi ele descendo a rua, se empurrando no carrinho com todas as suas coisas empilhadas no colo. Fui para a estação de ônibus, comprei uma passagem para Mobile. A viagem devia durar 2 dias e 2 noites, passando por Louisville, Nashville, Birmingham e então Mobile. Eu era um idiota desgraçado, sentado ali enquanto o ônibus rodava. Passamos por Louisville durante a noite e no dia seguinte paramos em Nashville para mudar de ônibus. Ia ter de esperar umas 3 horas, daí resolvi dar uma volta pela cidade. Comprei um sanduíche numa lanchonete, um copo de chá gelado. Desci a rua quando vi um grande letreiro na frente de um hotel que dizia: Bem-vindo ao torneio de xadrez dos grão-mestres. Isso despertou minha curiosidade por causa daquele xadrez todo que eu tinha jogado na selva com o grande Sam. E assim fui até o hotel. Jogava no salão do baile e tinha um montão de gente vendo, mas um cartaz dizia inscrição $5. Eu não queria gastar dinheiro, mas olhei um pouco pela porta e aí entrei e sentei no saguão sozinho. Na minha frente tinha uma cadeira com um velho sentado nela. Ele era todo encarquilhado, tinha cara de mal-humorado. Usava um terno preto com polainas e gravata borboleta e tinha botado um tabuleiro de xadrez na mesa em frente. Enquanto fiquei sentado ali, ele mexia de vez em quando numa das peças. Comecei a perceber que estava jogando sozinho. Calculei que ainda faltasse 1 ou 2 horas para o ônibus partir. Daí perguntei para ele se queria jogar com alguém. Ele apenas olhou para mim e depois para o tabuleiro e não disse nada. Um pouco depois o cara ficou estudando o tabuleiro por mais meia hora e aí moveu o bispo branco por cima do quadrado preto 7 e já estava tirando a mão quando eu disse com licença. O sujeito deu um pulo como se tivesse sentado num prego e me encarou por cima da mesa. Com esse movimento, eu disse, vai se expor e perder o cavalo e depois a rainha e ficar numa enrascada. Ele olhou para o tabuleiro sem tirar a mão do bispo e aí trouxe ele de volta e disse, é possível que tenha razão. Bem, ele voltou a ficar estudando o tabuleiro e eu pensei que já estava na hora de voltar para o ônibus. Mas quando ia me levantar, o homem disse, desculpe, mas sua observação foi muito astuta. Balancei a cabeça e ele disse, ouça, é claro que você já jogou. Por que não se senta e termina essa partida comigo? Não posso, eu disse, porque tinha de pegar o ônibus. Aí ele apenas balançou a cabeça, fez uma ligeira saudação com as mãos e eu fui para a estação. Quando cheguei lá, a droga do ônibus já tinha ido e só ia ter outro no dia seguinte. Eu não conseguia mesmo fazer nada direito. Bem, tinha de matar o tempo. Aí voltei pro hotel lá e estava o homenzinho que continuava a jogar contra ele mesmo e parecia estar ganhando. Fui até ele e ele olhou para cima e fez um gesto para eu sentar. A situação que eu peguei era desanimadora. Sem metade dos peões, só um bispo, nenhuma torre e a rainha estava para ser capturada.
Precisei de mais de 1 hora para conseguir igualar minha posição. E o velho resmungava e abanava a cabeça toda vez que eu melhorava a situação. Finalmente tentei um gambito na frente dele. Ele aceitou e depois de 3 movimentos pus ele em xeque. Estou perdido, ele disse. Afinal, quem é você? Falei meu nome e ele disse, não, eu quero dizer onde já jogou. Não estou reconhecendo você. Quando contei que tinha aprendido na Nova Guiné, ele disse, Deus do céu, está dizendo que nunca participou de uma competição regional? Abanei a cabeça e ele disse, bem, não sei se você sabe, mas fui o primeiro grão-mestre internacional e você acaba de participar de um jogo impossível de ganhar e me aniquilou. Perguntei por que não estava jogando no salão com os outros e ele disse, joguei mais cedo. Estou com quase 80 anos e há uma espécie de torneio dos mais velhos. A verdadeira glória agora é dos jovens. Seu raciocínio é mais afiado. Balancei a cabeça, agradeci o jogo, me levantei para ir embora, mas ele disse, você já jantou? Falei que tinha comido um sanduíche há algumas horas e ele disse, que tal deixar eu oferecer um jantar? Afinal, me proporcionou um jogo soberbo. Eu disse que tudo bem e fomos para a sala de jantar do hotel. Era um homem simpático, seu nome era Sr. Trouble. Olha, o Sr. Trouble disse enquanto a gente jantava. Tenho de jogar mais algumas partidas com você para ter certeza. Mas, a menos que o jogo de hoje tenha sido um incrível golpe de sorte, você é provavelmente um dos talentos desconhecidos mais brilhantes do xadrez. Gostaria de patrocinar 1 ou 2 torneios para você e ver o que acontece. Contei que ele estava voltando para casa e queria começar o negócio de camarões e tudo. Mas ele disse, bem, essa pode ser a oportunidade de sua vida, Force. Pode ganhar muito dinheiro com esse jogo, sabe? Falou que refletisse sobre isso naquela noite e desse a resposta de manhã. Aí eu e o Sr. Trouble apertamos as mãos e fui embora. Andei um pouco pela cidade, mas não tinha muito que ver em Nashville. Acabei sentando num banco do parque. Fiquei pensando, o que não era lá muito fácil para mim, e vendo o que ia fazer agora. A maior parte do tempo estava com a cabeça em Jeanne e onde ela estaria. Tinha dito para não procurar ela nem nada, mas em lugar algum, lá no fundo de mim mesmo, eu sentia que ela não tinha me esquecido. Realmente fiz papel de bobo em Indianápolis e sabia disso. Acho que porque não tinha tentado fazer a coisa certa e agora não tinha certeza do que era a coisa certa. Quer dizer, ali estava eu, sem dinheiro quase nenhum, precisava de algum para começar o negócio dos camarões e o Sr. Trouble tinha dito que eu podia ganhar uma boa nota no circuito de xadrez, mas parecia que sempre que eu fazia alguma coisa, além de voltar para casa e começar o negócio de camarões, eu me metia em confusão. Daí que lá estava eu de novo, pensando no que devia fazer. Não levei muito tempo pensando, porque logo apareceu um policial que perguntou o que eu estava fazendo. Respondi que só estava ali sentado pensando, e ele disse que não era permitido ficar sentado e pensando no parque à noite, e para eu ir andando. Desci a rua e o policial me seguiu. Não sabia para onde ir, e aí, depois de algum tempo, vi um beco e fui até lá e achei um lugar para sentar e descansar os pés. Não passou nem um minuto e o mesmo policial passou e me viu. Muito bem, ele disse. Saia daí. Quando fui para a rua, ele disse. O que estava fazendo ali? Eu disse. Nada. E ele disse. Foi exatamente o que pensei. Está preso por vadiagem. Bem, ele me levou e me botou em cana. De manhã disseram que eu podia dar um telefonema se quisesse. Claro que eu não tinha ninguém para quem ligar, a não ser o Sr. Trouble. Isso foi o que eu fiz, mas ou menos meia hora depois, ele apareceu na delegacia e me tirou da cadeia. Aí ele me ofereceu um grande café da manhã no hotel e disse, ouça, por que não me deixa inscrever você no campeonato da próxima semana em Los Angeles? O primeiro prêmio é de $10.000. Pagarei todas as despesas e a gente divide o dinheiro que ganhar. Está me parecendo que precisa de algum tipo de patrocínio e, para ser franco, eu sentiria um imenso prazer em fazer isso. Serei seu treinador e conselheiro. O que acha? Eu não tinha muita certeza, mas achei que não ia fazer mal nenhum tentar. E daí eu disse que faria isso por enquanto, até ter o dinheiro suficiente para os camarões.
Eu e o Sr. Trouble apertamos as mãos e viramos sócios. Los Angeles era bárbaro. Chegamos uma semana antes e o Sr. Trouble passava quase o dia todo me treinando e me preparando. Mas pouco tempo depois, ele simplesmente abanou a cabeça e disse que não tinha sentido me ensinar, porque eu já sabia todos os movimentos do livro. Aí o que fizemos foi sair pela cidade. O Sr. Trouble me levou para a Disneylândia, fizemos alguns passeios. Ele conseguiu que a gente fizesse o tour pelo estúdio de cinema. Tinha todo tipo de filme sendo filmado e as pessoas ficavam correndo de um lado para o outro, gritando: tomada 1, corta, ação, e merdas assim. Um dos filmes era um faroeste e viu um cara se jogar da janela de vidro umas 10 vezes, até ele fazer direito. Bem, mas só sei que a gente estava lá assistindo aquilo tudo, quando o sujeito veio e disse: desculpe, é ator? Eu disse: hã? E o Sr. Trouble disse: não, somos jogadores de xadrez. O sujeito disse: bem, é uma pena, porque esse rapaz parece ideal para um papel num filme que eu estou fazendo. E aí ele virou para mim, sentiu meu braço e disse: nossa, você é um cara muito forte. Tem certeza que não atua? Representei uma vez, eu disse. Verdade, o cara disse. Em que? É Rei Lear. Maravilha, garoto, ele disse. É simplesmente maravilhoso. Tem a carteira da AAC? O quê? Associação dos Atores de Cinema. Ah, não importa, ele disse. Ouça, baby, a gente pode conseguir isso, não tem problema. O que eu quero saber é onde estava se escondendo. Quer dizer, olha só para você, um tipo perfeito, grande, forte, calado, um novo John Wayne. Ele não é John Wayne nenhum, o Sr. Trouble disse irritado. Ele é um jogador de xadrez de categoria mundial. Bem, tanto melhor, o cara disse. Um tipo inteligente, grande, forte, calado é muito raro. Não sou tão inteligente quanto pareço, eu disse, tentando ser franco. Mas de qualquer jeito, essa questão não interessava ao cara, pois atores não são tidos como inteligentes ou francos, nem nada dessas coisas. Só precisam subir ali e dizer as falas. Meu nome é Felder, ele disse, e faço filmes, quero que façam um teste. Ele tem de jogar num torneio de xadrez amanhã, o Sr. Trouble disse. Não tem tempo para atuar e nem fazer testes. Bem, podia dar um jeitinho, não? Afinal, talvez seja a oportunidade que estava procurando. Por que não vem junto, Trouble? Faremos um teste com você também. Podemos tentar, o Sr. Trouble disse. Agora, vamos, Forrest. Temos o que fazer. Vejo você depois, baby. O Sr. Felder disse. Não esqueça. E fomos embora. Capítulo 22. O torneio de xadrez ia ser amanhã, de manhã. Na manhã seguinte, no Hotel Beverly Hills, eu e o Sr. Trouble chegamos cedo e ele me inscreveu para todos os jogos daquele dia. Basicamente, não foi muito difícil. Levei uns 7 minutos para vencer o primeiro cara, que era um mestre regional e professor de não sei que colégio, o que lá no fundo me fez sentir bem, afinal eu tinha ganhado de um professor. O próximo foi um garoto de mais ou menos 17 anos e venci ele em menos de meia hora. Ele teve um acesso de fúria e aí começou a berrar e chorar e a mãe dele teve de arrastar ele para fora dali. Joguei com tudo que é tipo de gente, nesse dia e no outro, mas venci todos muito rápido, o que era um alívio, já que quando jogava com o grande Sam, eu tinha de ficar sentado e não podia nem se levantar para ir ao banheiro nem nada, porque se me levantasse, ele ia mover as peças para me passar a perna. Bem, só sei que a essa altura eu estava nas finais e que tinha um dia de descanso entre os jogos. Voltei para o hotel com o Sr. Trouble e encontramos um recado do Sr. Felder, o cara do cinema. Dizia o seguinte: por favor, ligue para o meu escritório esta tarde e se prepare para fazer o teste amanhã de manhã. E dava um número de telefone. Bem, Forrest, o Sr. Trouble disse, não sei o que pensar disso. O que acha? Também não sei, eu disse. Mas, para falar a verdade, era meio emocionante a ideia de estar no cinema. Talvez até mesmo eu pudesse conhecer a Raquel Welch, ou sei lá mais quem. Não acho que isso vá fazer algum mal, o Sr. Trouble disse. Acho que devemos ligar e marcar uma entrevista. Assim ele ligou para o escritório do Sr. Felder
e soube quando e onde a gente devia ir, e de repente ele tapou o fone e falou para mim: Forrest, sabe nadar? Eu disse: sei. E ele disse no telefone: sim, nada. Depois que desligou, perguntei por que queriam saber se eu sabia nadar, e o Sr. Trouble disse que não sabia, mas que a gente com certeza ia descobrir quando chegasse lá. O estúdio para onde a gente foi era outro. Encontramos um guarda no portão que nos levou para onde se fazia o teste. O Sr. Felder estava lá discutindo com uma mulher que parecia mesmo com a Raquel Wells, mas quando ele me viu, virou um sorriso só. Ah, Forrest, ele disse, que bárbaro que veio. Bem, quero que vá por aquela porta para se maquiar e vestir, e quando tiverem terminado, mandarão você de volta para cá. Aí eu fui e lá tinha duas mulheres e uma delas disse: Ok, tire a roupa. Lá ia eu de novo, mas fiz o que mandaram. Quando terminei, a outra mulher me deu aquela massa grande de roupas que parecia de borracha, com escamas e merdas assim, e pés e mãos palmados, engraçados. Elas mandaram eu vestir e foi preciso nós três para conseguir me enfiar dentro daquilo, mas depois de quase uma hora conseguimos. Aí apontaram para onde ficava a maquiagem e lá mandaram eu sentar numa cadeira e uma mulher e um cara começaram a enfiar com força uma máscara de borracha na minha cabeça e a prender ela na roupa e pintaram as partes que não estavam cobertas. Quando terminaram, disseram para eu voltar para o local da filmagem. Mas consegui andar por causa dos pés palmados? Mal conseguia. E foi difícil abrir a porta com a mão palmada, mas finalmente consegui. De repente, me vi num lugar ao ar livre, como uma lagoa grande e tudo que é tipo de bananeiras e aquelas coisas todas tropicais. O Sr. Felder estava lá e, quando me viu, deu um pulo para trás e disse: Fenomenal, baby! Você é perfeito para o papel. Qual o papel? Eu perguntei e ele disse: Ah, não lhe disseram? Vou refilmar o Monstro da Lagoa Negra. Até mesmo um idiota como eu podia adivinhar o papel que ele queria que eu interpretasse. O Sr. Felder fez um sinal para a mulher com quem estava discutindo se aproximar. Force, ele disse, quero que conheça a Raquel Well. Bem, fiquei completamente zonzo. Ali estava ela, num vestido decotado e tudo. Muito prazer, eu disse através da máscara, mas Raquel Wells virou para o Sr. Felder, parecia estar furiosa. O que ele disse foi alguma coisa sobre muito peito, não foi? Não, baby, não, o Sr. Felder disse. Ele só disse que estava feliz em conhecê-la. Não dá para ouvir muito bem por causa da máscara. Tirei uma das mãos palmadas para apertar a mão dela, mas ela deu um pulo para trás e disse: vamos terminar com essa droga logo? Bem, de qualquer jeito, o Sr. Felder disse que o negócio era o seguinte. Raquel Wells se debatia na água e aí desmaiava e eu aparecia por debaixo dela, pegava e agarrava ela para fora da água. Mas quando ela acordava, me via, se assustava e começava a gritar. Me bota no chão, socorro, estupro, todas essas merdas. Mas o Sr. Felder disse para eu não botar ela no chão, porque tinha uns bandidos atrás da gente, eu devia carregar ela para dentro da selva. Bem, tentamos fazer a cena e na primeira vez eu achei que tinha ficado bom e foi realmente excitante segurar Raquel Wells nos braços, apesar dela estar gritando, me bota no chão, socorro, polícia e assim por diante. Mas o Sr. Felder disse que ainda não estava bom e para a gente repetir. E não ficou bom de novo, daí que repetimos a cena umas 10 ou 15 vezes. Nos intervalos, Raquel Wells reclamava, irritada, xingava o Sr. Felder, mas ele só ficava dizendo, lindo, baby, lindo, e coisas assim. Mas eu estava começando a ter um problema. Como estava com aquela roupa de monstro há quase 5 horas e não tinha fechecler nem nada para abrir e mijar, eu estava para explodir, mas não queria dizer nada a ninguém, porque era um filme de verdade, tudo isso, e eu não queria irritar eles. Mas eu tinha de fazer alguma coisa. E aí eu decidi que na próxima vez que entrasse na água, ia mijar dentro da roupa mesmo. E o xixi ia escorrer pelas minhas pernas para dentro da lagoa. Bem, aí o Felder disse, ação! E eu entrei na água e comecei a mijar. Raquel Wells estava se debatendo e aí ela desmaiou. E eu mergulhei e peguei e levei para a margem. Ela acordou e começou a me bater e berrar.
socorro, assassino, me larga, e tudo mais, quando de repente ela parou e disse, que cheiro é esse? O Sr. Felder gritou, corta, se levantou e disse, que é isso, baby? Isso não está no roteiro. E a Raquel Wells disse, que roteiro, vá a merda, tem alguma coisa fedendo. Aí ela olhou para mim e disse, ei, você, seja lá quem for, você fez xixi? Fiquei com tanta vergonha que não sabia o que fazer. Apenas fiquei ali parado por um instante, com ela no colo, e abanei a cabeça e disse, aham. Foi a primeira mentira que eu disse na vida. Bem, com certeza alguém fez, ela disse, pois conheço o cheiro de xixi. E não fui eu, então só pode ter sido você. Como ousa mijar em mim, seu grande imbecil? Aí ela começou a bater em mim com os punhos e gritar, me bota no chão, fique longe de mim. Todas essas coisas, mas quando percebi que ia ter que repetir a cena toda outra vez, levei ela para a selva. O Sr. Felder gritou ação, as câmeras recomeçaram a filmar, mais uma vez a Raquel Wells me batia, me arranhava, gritava como nunca tinha feito. O Sr. Felder estava lá atrás gritando, isso baby, isso mesmo, fantástico, continue. Também dava para ver o Sr. Trouble lá atrás, numa cadeira, como se abanando a cabeça e virando a cara. Bem, quando eu tinha entrado um pouco na selva, parei e me virei para ver o Sr. Felder. Gritava, corta, como tinha feito até agora. Mas ele estava pulando em volta como um selvagem, fazendo sinal para a gente continuar gritando. Perfeito, baby, é exatamente isso que eu quero. Carregue ela para a selva. A Raquel Wells continuava a me arranhar, a me bater, gritando, fica longe de mim, seu animal vulgar, coisas desse tipo. Mas eu continuei fazendo o que mandaram. De repente ela gritou, ah, meu Deus, minha roupa! Eu ainda não tinha notado, mas quando olhei para baixo, que um raio me parta, se a roupa dela não tinha ficado presa em algum arbusto, saído toda. Raquel Wells estava nua em pelo nos meus braços. Eu parei e disse, e ia me virar para levar ela de volta, mas ela começou a gritar, não, não, idiota, não posso voltar lá assim. Perguntei o que queria que eu fizesse, e ela disse que a gente tinha de achar um lugar para se esconder até ela saber o que fazer. E daí que eu estava entrando cada vez mais na selva quando, de repente, saído sei lá de onde, apareceu um objeto grande pelas árvores balançando na nossa direção num cipó. O objeto passou pela gente uma vez e vi que era algum tipo de macaco. E aí então ele balançou de volta e largou o cipó no nosso pé. Quase caiu durinho. Era Sui em pessoa. A Raquel Wells começou a berrar de novo e Sui tinha me agarrado em volta das pernas, me abraçava. Não sei como me reconheceu naquela roupa de monstro. Talvez, acho tenha sido meu cheiro ou coisa assim, bem. Mas só sei que a Raquel Wells disse, conhece babuíno? Ele não é nenhum babuíno, eu disse. É um orangotango, seu nome é Sui. Ela olhou para mim de modo estranho e disse, se é macho, como pode se chamar Sui? É uma longa história, eu disse. Bem, só sei que a Raquel Wells tentava se cobrir com as mãos, mas Sui sabia o que fazer. Ele pegou umas folhas grandes de uma das bananeiras, deu para ela que se cobriu pelo menos em parte. Mais tarde fiquei sabendo que a gente tinha atravessado nossa locação na selva e passado para outra locação onde estavam fazendo um filme de Tarzan e Sui trabalhava como figurante. Pouco depois de eu ter sido salvo dos pigmeus, na Nova Guiné, caçadores brancos tinham capturado Sui e despachado ele para algum amestrador em Los Angeles. Desde então usavam ele em filmes, mas de qualquer jeito a gente não teve tempo de bater papo, porque a Raquel Wells começou a gritar e a xingar de novo. Tem de me levar para algum lugar onde eu arranjo umas roupas. Bem, eu não sabia onde conseguir roupas na selva, mesmo sendo um cenário de filme, por isso segui em frente, torcendo para que algo acontecesse. Aconteceu. De repente, demos com uma grande cerca e achei que do outro lado provavelmente teria onde arrumar umas roupas para ela. Sui viu uma tábua solta na cerca, levantou ela e deu para a gente atravessar. Mas assim que botei o pé do lado de lá, como não tinha onde pisar, eu e Raquel desmoronamos de ponta cabeça pela colina abaixo, rolamos até o pé da colina e quando eu olhei em volta, não é que a gente tinha caído direto no acostamento de uma estrada? Ah, meu Deus!
Raquel Wells gritou. Estamos na autoestrada de Santa Mônica. Olhei para cima e lá vinha a Sue, descendo a encosta. Finalmente chegou onde a gente estava e nós três ficamos ali. Raquel Wells mexia com as folhas de bananeiras para cima, para baixo, tentando se cobrir. O que vamos fazer? Perguntou. Os carros passavam os unindo e a gente devia parecer esquisito, mas apesar disso, ninguém prestava a menor atenção. Você tem de me levar para algum lugar, ela berrou. Tem que conseguir uma roupa. Para onde? Eu disse. Para qualquer lugar, ela gritou. Então começamos a descer a autoestrada de Santa Mônica. Depois de algum tempo, a uma certa distância, vimos um grande letreiro lá em cima da colina, onde estava escrito Hollywood. E Raquel Wells disse, temos de sair dessa maldita estrada e pegar a Rodeo Drive, onde vou poder comprar uma roupa. Ela estava muito ocupada tentando se cobrir. Toda vez que vinha um carro na nossa direção, ela botava a folha de bananeira na frente. Quando vinha de trás, ela passava a folha para trás e para cobrir a bunda. Quando vinha carro nas duas direções ao mesmo tempo, era espetacular. Parecia uma daquelas danças de Lex ou coisa parecida. Aí saímos da autoestrada e fomos para um grande campo. Esse macaco vai ter de ficar seguindo a gente? Raquel Wells disse. Já parecemos ridículos o bastante sem ele. Eu não disse nada, mas olhei para Sue e parecia magoado. Ele também nunca tinha visto Raquel Wells antes e acho que seus sentimentos estavam feridos. Bem, mas só sei que continuamos a andar e ninguém ainda tinha prestado atenção na gente. Finalmente chegamos numa rua movimentada e a Raquel Wells disse, meu Deus Todo-Poderoso, é Sunset Boulevard. Como vou explicar estar nua em Sunset Boulevard em plena luz do dia? Nisso dava para entender ela. De certa forma, eu estava feliz por estar vestido de monstro e assim não ser reconhecido por ninguém, mesmo estando com a Raquel Wells. Chegamos a um sinal e quando ficou verde, nós três atravessamos a rua. Raquel Wells fazendo sua dança de Lex de modo desesperado, sorrindo para as pessoas como se estivesse num palco. Foi totalmente humilhada. Sibilava para mim bem baixinho. Fui ultrajada. Espera só até a gente sair daqui. Vou acabar com você, seu idiota miserável. Algumas das pessoas que esperavam nos carros, o sinal de abrir, começaram a buzinar e acenar, porque deviam ter reconhecido a Raquel Wells. E quando chegamos do outro lado da rua, viraram na nossa direção e começaram a seguir a gente. Quando chegamos no Wilshire Boulevard, a gente tinha atraído uma multidão considerável. As pessoas saíam das casas e das lojas e davam a cara da Raquel Wells e começavam a seguir a gente. Parecia o Pied Piper ou alguém parecido. E a Raquel Wells começou a ficar vermelha, que nem um pimentão. Nunca mais vai conseguir trabalhar nessa cidade. Ela disse para mim, dando um sorriso para a multidão, mas com os dentes trincados. Seguimos em frente mais um pouco e aí ela disse, finalmente Rodeo Drive. Olhei para a esquina e realmente vi uma loja de roupas femininas. Dei um tapinha no ombro dela e apontei a loja, mas a Raquel Wells disse, essa é a Popagalo. Ninguém atualmente ia querer ser visto usando uma roupa da Popagalo. Daí que andamos com um pouco mais, e então ela disse, ali está a Giannis. Eles têm algumas coisas bem bonitas, então entramos. Tinha um vendedor na porta com um pequeno bigode e um terno branco, com um lenço sobressaindo do bolso do paletó e que olhou para a gente com atenção quando atravessamos a porta. Posso ajudá-la, senhora? Perguntou. Quero um vestido. A Raquel Wells disse. Como gostaria? Disse o cara. Qualquer coisa, boboca. Não vê o que está acontecendo? Bem, o vendedor apontou para umas prateleiras e disse que devia ter alguma coisa ali no tamanho dela. Raquel foi até lá e começou a ver os vestidos. Os senhores, em que posso servi-los? O sujeito falou para mim e para o Sue. Só estamos com ela, disse. Olhei para trás, a multidão estava amontoada lá fora, com o nariz achatado na vitrine. Raquel Wells levantou uns 8 ou 9 vestidos para a cabine, experimentou todos. Depois de algum tempo, ela saiu e disse, o que acha desse? Era um vestido meio marrom com uma porção de faixas e laços e bem decotado. Não sei, querida, disse o vendedor. Não me parece muito você. Aí ela voltou e experimentou um outro e o vendedor disse, maravilhoso, está maravilhosa.
Fico com ele, disse Raquel Wells. Ótimo, como prefere pagar? O vendedor disse. O que quer dizer? Ela perguntou. Bem, em dinheiro, cheque ou cartão, ele disse. Olha aqui, seu Palerma, não vê que não tenho nada disso aqui comigo? Onde acha que eu colocaria? Por favor, senhora, não sejamos vulgares, o vendedor disse. Sou Raquel Wells. Ela disse para o homem, mandarei alguém com dinheiro mais tarde. Lamento muito, ele disse, mas não trabalhamos assim. Mas eu sou Raquel Wells, ela gritou. Não está me reconhecendo? Ouça, senhora, o homem disse. A metade das pessoas que vêm aqui diz ser Raquel Wells, ou Farrah Fawcett, ou Sofia Loren, ou sei lá mais quem. Tem identidade? Identidade, ela gritou. Onde acha que eu guardaria a identidade? Sem identidade, sem cartão de crédito, sem dinheiro, nada de vestido, o vendedor disse. Vou provar quem diabos eu sou, Raquel Wells disse e de repente puxou por baixo a parte de cima do vestido. Quem ia ter uns peitos como esse nessa cidadezinha Michuruca? Ela gritou. Lá fora a multidão toda batia na vitrine e gritava e aplaudia. Mas o vendedor apertou um pequeno botão e um cara grandão, que era o segurança, veio e disse, ok, babacas, estão todos presos. Venham quietinhos e não vai ter problemas. Capítulo 23. Ali estava eu de novo na cadeia. Depois que o segurança tinha apanhado a gente no Janes, 2 carregamentos de policiais vieram gritando. E um tira disse para o vendedor, bem, o que temos aqui? Esta aí diz que é Raquel Wells, o vendedor disse. Chegou aqui vestida de folhas de bananeira e não queria pagar o vestido. Não sei sobre esses 2, mas me pareceu bem suspeitos. Eu sou Raquel Wells, ela gritou. Claro, senhora, o tira disse. E eu sou o Clint Eastwood. Por que não vai com esses 2 rapazes simpáticos? E apontou para 2 tiras. E agora, disse o policial olhando para mim e Sui. Qual é a história de vocês? A gente estava num filme, eu disse. Por isso está usando essa roupa de monstro? Perguntou. Sim, é, eu disse. E ele? Falou apontando para Sui. Essa é uma fantasia muito realista, se posso dizer assim. Não é fantasia, eu disse. Ele é um orangotango, sangue puro. É mesmo, o tira disse. Bem, vou dizer uma coisa. Tem um cara lá na delegacia que também faz filmes, que adoraria fazer algumas tomadas de vocês, palhaços. Por isso, venham também e não façam nenhum movimento suspeito. Só sei que o Sr. Trouble teve de ir novamente pagar minha fiança. Sr. Feld apareceu com um pelotão inteiro de advogados para soltar Raquel Wells, que a essa altura estava histérica. Não perde por esperar, ela gritou para mim, e soltaram ela. Quando isso acabar, não vai conseguir trabalho nem como um mísero carregador de lanças. Quanto a isso, provavelmente ela estava certa. Minha carreira no cinema parecia ter chegado ao fim. É a vida, baby, mas qualquer dia desses eu te chamo para almoçar. O Sr. Felder disse para mim quando estava saindo. Vamos, o Sr. Trouble disse. Você e eu temos outras coisas para fazer. De volta ao hotel, o Sr. Trouble, eu e Sui tivemos uma reunião no quarto. O Sr. Trouble disse, quer dizer, parece que vamos ter de dar um sumiço nele, pela escada ou algo assim. É muito difícil viajar com um orangotango. Temos de encarar os fatos. Eu disse para ele como me sentia em relação a Sui, como ele tinha salvado minha pele mais uma vez na selva e tudo mais. Bem, acho que eu entendo seus sentimentos, ele disse, e estou disposto a dar uma chance, mas ele vai ter de se comportar direito, senão teremos problemas. Ele vai se comportar. Eu disse e Sui balançava a cabeça e ria como um macaco. Bem, só sei que no dia seguinte era a grande partida de xadrez entre mim e o grão-mestre internacional Ivan Petrokivsky, também conhecido como Honesto Ivan. O Sr. Trouble me levou numa loja de roupas, alugou um smoking para mim, porque ia ser uma coisa muito badalada, cheia de 9 horas. Além disso, o vendedor ia ganhar $10.000 e metade disso já me bastava para começar o negócio do camarão. Por isso, eu não podia cometer nenhum erro. Bem, chegamos no salão onde o jogo ia começar e tinha mais ou menos 8.000 pessoas circulando em volta. O honesto Ivan já estava sentado na mesa e olhava para mim de modo penetrante, como se fosse Muhammad Ali, ou alguém parecido. O honesto Ivan era um russo grande, testa larga, igualzinho a do monstro Frankenstein e cabelo comprido, anelado e preto, como o de um violinista. Quando eu me senti,
Bem, puxei a cadeira, me sentei, eu olhei para ele. Ele resmungou alguma coisa e aí o outro cara disse: vamos começar a partida? E assim foi. O honesto Ivan ficou com as peças brancas. Tinha de fazer o primeiro movimento, iniciando com uma coisa chamada de abertura ponziani. Fiz o movimento seguinte, usando a abertura rete, e as coisas seguiam tranquilas. Cada um fez mais uns 2 movimentos e aí o honesto Ivan tentou algo conhecido como gambito Falkbeer, movendo o cavalo para ver se eu capturava minha torre. Mas eu percebi e fiz o que se chama de ardil em Arca de Noé e capturei seu cavalo. O honesto Ivan não pareceu muito satisfeito com isso, mas não se perturbou e empregou a ameaça Tarrash para ameaçar meu bispo. Eu tinha de evitar isso e usei a defesa indiana da rainha, o que forçou ele a usar a variação Shivanigan, que me levou a utilizar o Benoni Coke. O honesto Ivan parecia um pouco frustrado e contorcia os dedos, mordia o lábio inferior, então tentou um movimento desesperado, o ataque do fígado frito, ao qual apliquei a defesa de Alknine e deixei ele sem ação. Por um instante parecia que ia dar empate, mas o honesto Ivan aplicou a manobra Halfman e abriu. Olhei para o Sr. Trouble, ele deu um meio sorriso e fez com a boca a palavra agora e entendi o que queria dizer. Bem, tinha alguns golpes que o grande Sam tinha me ensinado e que não estavam no livro e agora era a hora de usar eles, isto é, a variação da panela do gambito do coco, na qual eu usava a rainha como isca e obrigava aquele patife a arriscar seu cavalo para capturar. Infelizmente não funcionou. O honesto Ivan deve ter percebido o que estava para acontecer e pegou minha rainha e eu fiquei numa enrascada. Aí realizei uma coisa chamada de manobra da choupana, na qual avancei minha última torre para uma posição perigosa, para enganar ele, mas ele não se deixou enganar, capturou minha torre e meu outro bispo estava pronto para liquidar comigo com o cheque Petrov, quando arrisquei tudo e apliquei a ameaça pigmeia. Bem, a ameaça pigmeia era uma especialidade do grande Sam, e ele tinha me ensinado ela muito bem. Depende muito da surpresa e de usar as outras peças como iscas. Mas quando cai vítima dela, o cara tem mais é que pendurar as chuteiras e ir para casa. Eu torcia e rezava para que desse certo. Senão, eu estaria liquidado, pois minhas ideias brilhantes tinham terminado. Bem, o honesto Ivan resmungou um pouco, pegou seu cavalo para mover para o quadro 8, o que significava que ia cair a ameaça pigmeia. E em mais 2 movimentos eu poria ele em xeque e ele não ia poder fazer mais nada. Mas o honesto Ivan deve ter farejado alguma coisa suspeita, porque moveu essa peça do quadro 5 para o quadro 8 e de volta umas 10 vezes sem nunca tirar a mão de cima dela, que teria concluído a jogada. As pessoas estavam tão quietas que não se escutava nenhuma mosca. E eu estava tão nervoso, excitado, que estava a ponto de explodir. Olhei para o Sr. Trumbull e ele girava os olhos para cima como se rezasse. E um cara que tinha ido com o honesto Ivan estava carranchudo, parecia pouco cordial. O honesto Ivan moveu a peça para o quadro 8 mais umas 2 vezes, mas sempre botando ela de volta no quadro 5. Finalmente parecia que ele ia fazer uma coisa diferente, mas aí ele levantou a peça mais uma vez e ficou com ela suspensa, sobre o quadro 8. Eu estava com a respiração presa e a sala estava num silêncio tumular. O honesto Ivan continuava com a peça suspensa e meu coração batia como um tambor. De repente, ele olhou direto nos meus olhos. E não sei o que aconteceu, de tão nervoso que eu estava, mas sem se esperar, soltei um pum extraordinariamente longo, que soou como se alguém tivesse rasgado um lençol ao meio. O honesto Ivan fez uma cara de surpresa, largou a peça sem mais nem menos, e levantou as mãos e disse: "Ah!" E começou a abanar o ar e a tossir. E prendeu o nariz.
Os caras em volta começaram a se afastar, a resmungar e a tirar os lenços dos bolsos e tudo. Eu fiquei tão vermelho que parecia um tomate. Mas quando tudo voltou ao normal, olhei para o tabuleiro e que eu me dane se Honesto Ivan não tinha largado a peça bem em cima do quadro 8. Aí estendi a mão e capturei ela com meu cavalo. Depois mais 2 dos peões dele e a rainha e finalmente o rei. Checkmate. Ganhei o jogo e os $10.000. A ameaça pigmeia tinha dado certo. Durante esse tempo, Honesto Ivan gritava e protestava e tudo mais. E, junto com o sujeito que tinha ido com ele, registraram uma queixa contra mim. O cara responsável pelo torneio folheou o livro de regulamento até chegar onde dizia: nenhum jogador pode agir de modo intencional para distrair o adversário durante o jogo. Bem, eu não acredito que possam provar que meu amigo tenha feito o que fez intencionalmente. Foi algo involuntário. Aí o diretor do torneio manuseou o livro mais um pouco, chegou onde dizia: nenhum jogador pode se comportar de maneira rude ou ofensiva com o adversário. Ouçam, o Sr. Trouble disse. Nunca ouviram falar da necessidade de peidar? Force não teve intenção nenhuma ao fazer isso. Estava sentado há muito tempo. Não sei, o diretor do torneio disse. À primeira vista, penso que devo desclassificá-lo. Bem, pelo menos não pode lhe dar uma outra chance? O Sr. Trouble perguntou. O diretor do torneio coçou o queixo por um minuto. Bem, talvez, ele disse. Mas vai ter de se conter porque não podemos tolerar esse tipo de coisa, entende? E assim parecia que iam permitir que eu terminasse o jogo. Mas de repente teve uma confusão no fundo da sala e as mulheres gritavam, berravam. E aí eu olhei para cima e lá estava Sui, se balançando na minha direção, pendurado num lustre. Assim que o lustre ficou em cima de mim, Sui se soltou e caiu direto em cima do tabuleiro, espalhando as peças para tudo que é lado. O honesto Ivan caiu para trás de uma cadeira e nisso rasgou a roupa de uma mulher gorda, que parecia a propaganda de uma joalheria. Ela começou a espernear, a gritar e a dar tapas no nariz do diretor do torneio. Sui pulava e matraqueava, e todo mundo entrou em pânico, se empurrando e tropeçando e gritando para chamar a polícia. O Sr. Trumbull me pegou pelo braço e disse: vamos lá fora daqui, Force. Você já viu demais a polícia dessa cidade. Isso eu não tinha como negar. Bem, voltamos para o hotel e o Sr. Trumbull disse que a gente tinha de fazer outra reunião. Forrest, ele disse, não acredito mais que isso possa dar certo. Pode jogar xadrez muito bem, mas as coisas ficaram muito complicadas. Tudo isso que aconteceu hoje à tarde foi, bem, para não dizer outra coisa, foi bizarro. Balancei a cabeça e Sui também estava triste. Bem, vou fazer o seguinte. Você é um bom garoto, Force, e não posso deixá-lo desamparado aqui na Califórnia. Por isso, vou providenciar para que você e Sui voltem para o Alabama, ou para onde quer que seja a sua terra. Sei que precisa de um pequeno empréstimo para começar o negócio dos camarões. A parte de seus ganhos, depois de eu deduzir as despesas, é de um pouco menos de $5.000. O Sr. Trouble me deu um envelope e quando olhei dentro, vi um monte de notas de $100. Desejo tudo de bom no seu negócio, ele disse. O Sr. Trouble chamou um táxi por telefone e levou a gente para a estação de trem. Também providenciou para que Sui fosse no vagão de carga, num grande engradado, e disse que eu podia voltar, visitar ele, e comer e beber água com ele quando quisesse. Trouxeram o engradado, Sui entrou nele e o levaram. Bem, boa sorte, Forrest, o Sr. Trouble disse e apertou minha mão. Este é o meu cartão. Mande notícias e me conte como as coisas vão indo, certo? Peguei o cartão e apertei a mão dele de novo. Fiquei triste de estar partindo porque o Sr. Trouble era realmente um homem muito legal. E eu tinha decepcionado ele. Sentei no meu lugar no trem e olhei pela janela. O Sr. Trouble continuava lá, na plataforma. Quando o trem deu a partida, ele levantou a mão e me acenou, se despedindo. Lá parti eu de novo, e nessa noite minha cabeça se encheu de sonhos, com a volta para a casa da minha mãe, com o pobre Buba,
com o negócio do camarão. É claro, com Ginny Curran também. Mais do que tudo no mundo, eu queria não ser o maluco que eu era.